Instalação de ar-condicionado, quais as ferramentas, como elas funcionam, passo a passo no vídeo de hoje eu vou mostrar tanto as ferramentas de refrigeração quanto as ferramentas para manuseio de tubo de cobre. Então se eu fosse você não perderia esse vídeo por nada. Para quem não me conhece, meu nome é Gabriel Pardo, sou professor de refrigeração e climatização. Eu estou aqui no centro de treinamento da Poloar, respondendo as dúvidas da nossa audiência de quais ferramentas utilizar em uma instalação. Aqui nós temos várias ferramentas de fabricantes diferentes, então o fabricante você pode selecionar qual é o melhor. Essas ferramentas aqui são utilizadas em campo, tá? São ferramentas que eu deixo no meu carro, então eu vou mostrar passo a passo como funciona, beleza? Então vamos lá, quando a gente fala de refrigeração, na primeira etapa do vídeo nós vamos falar das ferramentas que eu utilizo principalmente para dar carga de fluido refrigerante, o famoso gás, tá bom? E eu vou mostrar cada uma delas particularmente. Primeiro, um técnico ele tem que ter um conjuntinho de ferramentas básico, tá? Chega bem pertinho aqui. Então você tem que ter um alicate de corte, um alicate de bico, chave Phillips, chave de fenda, chave Allen. Então um kitzinho normal que você vai usar de ferramenta aí para o dia a dia, tá? Então, se você já tem alguma dessas ferramentas, já é um dinheiro que você pode economizar aí, em vez de já comprar tudo novo, você já consegue economizar parte do dinheiro. Vamos entrar agora nas ferramentas específicas. Primeira ferramenta, essa aqui. Esse aqui é um equipamento que ele serve para você aferir as pressões. Ele tem mangueiras aqui que vão conectadas na linha, tá? Então ele serve para você aferir pressão, para você dar carga de fluido. Eu abro e fecho as válvulas por aqui, tá? Então eu consigo com esse equipamento aqui monitorar como que está o fluido, como é o famoso gás, né? E principalmente dar carga, abrir, fazer vácuo. Então esse é um dos principais equipamentos para um serviço de qualidade. Gabriel, esse aqui é um digital, tá vendo? Ele é touch, eu vou pressionando aqui, ele vai mudando as características, mas eu posso utilizar também aquele mais simples, o manifold analógico, com os reloginhos, que ele também tem a função de medir pressão, de fazer carga de fluido e por aí vai, tá? Então, esse aqui é indispensável para o nosso processo. E aí, nós temos a parte da pressurização. O que é isso? Toda vez que eu tenho um equipamento de climatização, o correto é eu aplicar pressão de nitrogênio, tá? Não posso colocar ar comprimido no equipamento, tem que ser nitrogênio para localizar vazamento. E aí eu utilizo alguns componentes. Além do cilindro, né? Eu vou utilizar esse componente aqui, que é o regulador de nitrogênio. Então aqui eu conecto no cilindro, tá? Eu venho aqui e conecto. Aqui eu vou ter quanto eu tenho de pressão no meu cilindro, e aí eu vou ajustando, rodando esse diafragma aqui, para aumentar a quantidade de gás que eu vou mandar para minha linha, tá? Então, essa aqui é uma ferramenta muito importante, porque o nitrogênio ele tem uma pressão muito alta, chega a 2.000 PSI. Para você ter noção em PSI, o pneu do seu carro tem mais ou menos 32, de 30 a 34 PSI. Aqui a gente pode chegar a 2.000, então a pressão é muito alta. Por isso que eu preciso de um dispositivo desse aqui, que vai trazer segurança para eu poder regular a quantidade de nitrogênio que eu vou pôr no sistema. Eu vou pôr dentro da linha do tubo de cobre lá, para verificar se eu tenho algum vazamento em algum ponto, beleza? Então é muito importante você ter uma ferramenta similar a essa aqui. É uma ferramenta que tem investimento significativo, mas é muito importante. Então fui lá, pressurizei a minha linha, eu tenho que depois remover esse nitrogênio, eu posso soltar ele para a atmosfera, não existe problema algum nisso, a não ser que você esteja num ambiente fechado, tá? O nitrogênio, que é o gás que nós usamos para pressurizar, para localizar vazamento, é sempre recomendado você estar num lugar aberto, para que não haja nenhum tipo de problema, porque quando eu libero o nitrogênio na atmosfera, ele diminui a concentração de oxigênio. Então, se eu estou num lugar fechado, libero o nitrogênio aqui, eu posso diminuir a concentração de oxigênio e isso é perigoso. Por quê? O nitrogênio não tem cheiro e não tem cor. Então, se eu tiver, por exemplo, o nitrogênio aqui, vazou o nitrogênio aqui nesse lugar, eu não consigo sentir o cheiro e não consigo visualizar porque ele não tem cor, beleza? Então é importantíssimo esses cuidados quando nós falamos de nitrogênio. Outra peça muito interessante é essa aqui. Essa aqui é o vacuômetro. Qual que é a função do vacuômetro? Esse dispositivo aqui já tem vacuômetro embutido, tá? Mas eu posso ter um vacuômetro similar a esse aqui. O que é esse vacuômetro? Eu vou conectar ele na linha e ele vai mostrar para mim como está a condição do meu vácuo. Geralmente os fabricantes recomendam que o equipamento fique estabilizado abaixo de 600 microns de vácuo. O que é microns? É a medida de vácuo que nós utilizamos. De 500 a 600 geralmente são a recomendação dos fabricantes. Para chegar nessa condição, eu vou precisar fazer um vácuo com essa bomba aqui, ó. Isso aqui é uma bomba de vácuo e essa aqui, ó, chega pertinho aqui, ó. Rapaziada, tá machucadinho aqui porque é uma bomba que eu utilizo no meu dia a dia, tá?
Essa aqui é uma bomba de 12 CFM, tá? O que são CFMs? São pés cúbicos por minuto, tá? Então é uma bomba de 12 CFM para fazer um bom vácuo. Essa aqui é uma bomba de duplo estágio, tá? Sempre quando você for comprar, dê prioridade para bombas de duplo estágio. Gabriel, qual bomba eu vou utilizar? Depende da aplicação. Essa aqui de 12 CFM, eu consigo trabalhar desde uma geladeirinha até um equipamento como um piso-teto, um cassete, eu consigo utilizar com essa bomba. Se você tiver equipamentos maiores, talvez você consiga comprar uma bomba ou necessite de uma bomba muito maior. Mas essa de 12 CFMs aqui, ela vai atender a maioria das atividades que você vai fazer. Gabriel, essa bomba de 12 ela é um pouquinho mais cara. Tem alguma menor que atende? Cara, você pode pegar aí uma de 7,5 CFM, 7 CFM, que ela já vai atender ali split, até um piso-teto pequeno, equipamentos similares a esse você consegue atender, beleza? Então, para que serve a bomba de vácuo? Ela serve para remover o ar da linha. Então, eu venho aqui com minha mangueira, conecto através do manifold, e aí eu vou remover todo o ar que eu tenho nas tubulações, para que quando eu liberar o fluido, para quando eu der uma carga de gás naquele dispositivo, naquele circuito, eu não tenho oxigênio, eu não tenho gases não condensáveis. Então a função da bomba de vácuo não é limpar o sistema. Se você utilizar uma bomba de vácuo achando que vou limpar o sistema com vácuo, você não limpa o sistema. Se o sistema está sujo, está contaminado, ele vai continuar sujo e contaminado. O que ela remove é umidade e gases não condensáveis, beleza? Então é um equipamento indispensável. Na hora do meu vácuo, eu gosto muito desse dispositivo aqui. Esse aqui é novinho, tá? Pra você ter noção, a gente vai estrear ele ainda. Mas é uma válvula otimizadora. O que ela faz? Eu vou conectar ela na minha máquina aqui, vou conectar o meu vacômetro aqui, e aqui eu conecto a minha bomba, os meus dispositivos para fazer o vácuo. E aqui eu tenho registros individuais, tá? Então eu posso fechar e abrir para o vacômetro, eu posso fechar e abrir para a linha. Então é uma válvula muito interessante, principalmente se você quiser estabilizar o vácuo, tá? Essa aqui, ó, dá uma olhada. Esse modelo aqui é o modelo da Mastercool, mas existem vários modelos aí no mercado que você pode utilizar, beleza? Então essa aqui é uma válvula otimizadora de vácuo, beleza? Muito sentido você ter uma dessa para ganhar. Gabriel, eu não tenho uma dessa, cara. Depois que eu comecei a utilizar válvulas similares a essa aqui, hoje eu não fico mais sem no meu kit, porque eu ganho muito tempo e precisão, principalmente na hora de fazer o meu vácuo. Lembrando que essa válvula aqui nem sempre é recomendado você aplicar pressão nela, tá? É uma válvula otimizadora de vácuo. Pressão, a gente não recomenda utilizar. Essa aqui é uma balança, tá? Pô, Gabriel, mas para que serve a balança? A balança serve para você pesar a quantidade de fluido que vai na linha. A melhor forma de dar carga de fluido no ar-condicionado é por peso, ou seja, o equipamento ele vai pedir uma quantidade específica de fluido. Deixa eu ver se eu tenho algum equipamento aqui. Vem cá, chega aqui, Brenda. Vamos ver se a gente consegue mostrar. Ó, vai nesse equipamento aqui, ó. Ó, R32, qual que é a quantidade? 1,15 kg de fluido, tá? Então, colocando aí a quantidade exata de fluido por peso, não tem margem para erro, tá? Então fica uma carga de fluido exata. Se você colocar a carga de fluido por pressão, vai monitorando a pressão ali, você muitas vezes pode ter uma carga de fluido menor do que é suficiente, ou seja, você coloca menos fluido do que o ideal para o equipamento, ou você coloca mais fluido para o ideal. Às vezes você coloca lá 100, 200 gramas, isso aparentemente pode ser que não seja muito, mas ele pode sim dar uma diferença de performance quando você precisa de 100% da performance do equipamento, beleza? Então a carga de fluido sempre é recomendado fazer por balança, beleza? Agora vamos lá, vamos para a segunda parte do vídeo, onde eu vou colocar aqui as ferramentas para manuseio de tubo de cobre. Continuando com as nossas ferramentas, uma ferramenta que eu acabei esquecendo na hora da carga de fluido é esse aqui, tá? Esse aqui é um termômetro penta. Por que é penta? Porque ele tem 5 sondas, onde eu consigo fazer medições de temperatura diferente. Então eu consigo colocar um na linha de líquido, coloco uma na linha de expansão, coloco uma talvez na entrada, outra na saída do ar. Então é uma ferramenta muito bacana que eu utilizo ali para medir temperatura. Gabriel, eu posso medir a temperatura do ambiente, entre outras coisas. E o interessante, como eu tenho 5 pontas, né, eu consigo levar uma para cada canto e ter referências de temperatura diferente. Ela pode ser utilizada tanto no ambiente, ou seja, eu posso colocar ela aqui, ela já está medindo a temperatura, quanto posso colocar ela em contato, muitas vezes com o tubo, para pegar a temperatura que o fluido está passando naquele tubo, tá? Então é uma ferramenta bem importante para trabalhar, principalmente para trabalhar com precisão em alguns sistemas de refrigeração, para fazer alguns testes, só pela temperatura eu já consigo diagnosticar alguns defeitos, beleza? Agora vamos lá, agora a gente vai entrar na parte de manuseio de tubo de cobre. Gabriel, por que eu preciso ter essas ferramentas para manuseio de tubo de cobre? Porque dependendo
do tubo que você vai manusear, se você dobrar ele na mão, por exemplo, as bitolas maiores, eu estrangulo o tubo. Então eu tenho um tubo aqui, quando eu dobro ele, ele amassa, certo? Ele amassou, automaticamente eu tenho dificuldade do fluido, ou seja, do gás, passar dentro daquele tubo, beleza? Vamos começar por esse aqui. Esse aqui é um kitzinho bem interessante, onde eu tenho todas as ferramentas de manuseio. Primeiramente, vou mostrar para vocês a mola, tá? O que é isso aqui? O que é essa mola, Gabriel? Aqui dentro eu passo o tubo de cobre, tá? E lembrando que o tubo de cobre eu tenho flexível e tenho rígido. Eu só consigo dobrar o flexível, o rígido é mais difícil, tá? Então eu passei o tubo aqui dentro e eu venho fazendo a dobra. Chega bem pertinho aqui, ó. A própria mola, se você olhar, ela gera essa parede aqui, que ela evita que o tubo amasse, tá? Isso aqui é uma das formas de você dobrar cano de cobre, beleza? Então a gente tem a mola, então você tem um kit aqui com várias medidas, para ir você dobrando os tubos, dependendo da necessidade que você precisa. Aqui eu tenho as morsas para os flangeadores. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma morsa que ela começa aqui em 1/4, e vai, acho que 1/8, né? E ele vai subindo aqui até o tamanho de 7/16. Aí depois ele vem aqui meia, 5/8 e 3/4, tá? Então, cada tubo eu vou usar uma morsa dessa aqui, e aí eu venho com o meu flangeador, que é esse camarada aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o tubo de cobre aqui e vou pressionar ele na morsa. Então, o que ele vai fazer? Ele vai abrir o tubo para fazer o flange. E o flange vai pegar esse desenho aqui, tá? Isso para fazer um flange. Agora, se eu quiser fazer uma bolsa, qual que é a diferença da flange para a bolsa? A flange é para eu conectar as porcas na minha unidade, tá? Para me conectar dois tubos através do sistema de flangeamento. Só que eu posso usar também o sistema de brasagem, ou também conhecido aí popularmente por solda, tá? Aí eu vou utilizar essa ponteira aqui, ó, dá uma olhada. Então essa aqui é para fazer o flange e essa aqui é para eu alargar o tubo. Então eu venho com ela aqui, ó. Tá vendo que ela tem medidas diferentes? Então eu conecto ela no tubo. Conectei ela no tubo? Conectei. Automaticamente, quando eu vou entrando com ela no tubo, ela vai largando para eu colocar o mesmo tubo da mesma medida um tubo dentro do outro. Então tenho dois tubos da mesma medida, eu alargo esse para fazer uma bolsa e conectar um no outro para fazer o processo de brasagem, tá? Ou conhecido também como solda, mas o mais correto é falar brasagem. E aqui também os cortadores de tubo. Esse aqui é um cortador de tubo da Rottenberg, então você abre ele aqui, coloca o tubo aqui no meio e aí eu vou girando e eu vou como se eu fosse riscando esse tubo, tá? Então ele encaixa aqui, eu aperto mais um pouquinho e risco o tubo. Aperto mais um pouquinho e risco o tubo, mas eu não estou riscando, eu realmente estou cortando ele por camadas até que o tubo ele seja totalmente cortado e eu consiga destacar uma parte da outra, beleza? Então o cortador de tubo tem vários modelos, vários tamanhos, aí depende do que você vai utilizar, beleza? Esse aqui é um joguinho completo que ele também vem essa chave catraca. Para que é legal essa chave catraca? Algumas válvulas, principalmente na parte de refrigeração comercial e industrial, você precisa abrir as válvulas. Então aqui ó, tem uma 5/16, aqui eu tenho uma 3/8, aqui eu tenho uma 1/4, então eu encaixo aqui na válvula e aí eu vou catracando, tá vendo? Eu vou dando catraca para fazer a abertura da minha válvula. Bem tranquilo, então esse aqui também é um dispositivo que é um kit completo, tá? Só que algumas pessoas preferem esse tipo de flangeador aqui. Esse aqui já é um flangeador, que ele tem a mesma função, só que ele é excêntrico, tá? Ele serve para fazer flange, só que ele tem um excêntrico aqui. Eu posso utilizar ele tanto na mão, como conectar uma parafusadeira aqui, através desse pino aqui, ó. Eu conecto na parafusadeira, ele entra aqui, e aí eu consigo pela parafusadeira fazer os flanges. Bem interessante também, e aí eu posso utilizar também no meu processo de confecção de linha refrigerante. Esse cara aqui, por mais simples que ele pareça, ele é muito importante. Esse aqui é um escareador de tubo. Desse lado aqui eu faço o escareamento do tubo interno, e desse lado aqui eu faço o escareamento do tubo externo. Então eu coloco o tubo aqui e vou fazendo como se fosse um apontador com ele, e aí ele vai fazendo toda a remoção das rebarbas na hora do corte. Então, na hora do corte, quando você corta, pode ser que fique alguma rebarba, então esse dispositivo aqui remove as rebarbas que eu tenho, beleza? E aí a gente tem esse tipo de dobrador de tubo aqui, que eu também acho fantástico, para diâmetros maiores é indispensável, que é o dobrador de tubo do tipo catraca, tá? Não tem aquela molinha ali? Aquela molinha você vai na força, você vai na mão. Aqui não. Aqui eu tenho uma catraca, então eu seleciono aqui qual é a medida de tubo que eu quero. Então, por exemplo, não sei se você vai conseguir pegar, mas aqui é um tubo de 7/8, tá? Deixa eu ver, pegou?
Então aqui é um tubo de 7/8. Eu conecto ela nessa ferramenta aqui e aí eu vou fazendo automaticamente as dobras de tubo de uma forma mais fácil e sem fazer força, tá? A mola é legal, só que a mola tem um problema. Muitas vezes quando você vai, depende o ângulo de curva que você faz, quando você vai remover a mola, ela dá um certo trabalho. Já teve até amigos na hora de tentar fazer a curva ali, travar de um jeito que o cara não consegue tirar a mola fica lá no cliente, tá? Já aconteceu algumas vezes isso. Nesse caso aqui não, já é um sistema bem mais moderno, né? Um sistema bem mais detalhado para conseguir entregar um resultado até melhor do que o resultado da mola, tá? E aqui tem um dispositivo legal, esse aqui eu trouxe só para vocês verem que esse aqui é um torquímetro, tá? Gabriel, para que serve isso aqui? Para você ajustar o torque, principalmente na hora de apertar os flanges. Se eu apertar o flange com pouca força, ou seja, se eu não dar o torque ideal naquele flange, automaticamente aquele flange pode vazar. E se eu der um torque maior do que o necessário naquele flange, ele pode trincar o tubo, tá? Então eu faço lá, conecto a minha porca, o flange, quando eu pressiono, se eu colocar muita força, eu trinco o tubo e eu posso ter problemas, tá? Então é bem interessante conhecer. Esse aqui, ó, um torquímetro, esse aqui ele tem essa cabeça aqui, que já é uma cabeça com várias medidas, tá? Mas existem torquímetros que você tem medida por medida. Então você tem lá várias medidas que você vai trocando a cabeça do torquímetro aqui para a medida da porca ou do flange que você for apertar. Beleza? Pessoal, além dessas ferramentas aqui, é interessante você ter um multímetro, tá? E aí você tem algumas ferramentas adicionais, como um kit de escada, uma parafusadeira. É interessante a galera que vai trabalhar com instalação de ar-condicionado ter algumas ferramentas como um martelete, tá? Para conseguir fazer furos em paredes mais difíceis. Então, as principais ferramentas são essas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Faz o seguinte, se você tiver alguma dúvida sobre ferramenta, deixa aqui nos comentários. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo vídeo. Valeu!